2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 22. 2 de 22 a 26. Assim diz a palavra do Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Amém? Timóteo estava em Éfeso e tinha uma tarefa dupla. Primeiro, confrontar falsos mestres. Homens com uma falsa doutrina dentro da igreja e também do lado de fora. Baita trabalhão. Mas a segunda missão dele lá era consertar os falsos ensinamentos deles, ensinando a sã doutrina. Sendo um exemplo de vida, de ensino, de pastoreio. E Paulo, ele já está no final dessa jornada. Paulo já está preso por causa desse trabalho. Por pregar o evangelho, ele acabou sendo preso e está prestes a ser morto. Paulo, muito experiente, já calejado com os sofrimentos do ministério, Paulo está chamando Timóteo nessa carta a cumprir o seu dever. E o versículo 24 coloca a expressão principal, como servo do Senhor. Servo. Essa expressão vem de um termo grego que significa literalmente escravo. Alguém que é propriedade de outra pessoa. Naquela época, no Império Romano, você tinha pessoas poderosas que tinham como parte da sua propriedade outras pessoas. Servos, escravos. E esses escravos, eles não tinham liberdade, eles não tinham vontade própria. Ou eles tinham sido capturados em uma guerra e perderam a sua dignidade, se tornaram escravos do seu senhor, ou eles já nasciam escravos. Então, era muito difícil serem tratados com dignidade. Havia outros que se faziam escravos, tinham de se vender, porque já não tinham onde tirar recursos. E o Império Romano funcionava assim. A escravidão era como hoje, nos dias atuais, a energia elétrica. Era comum, toda casa tinha. E isso não incomodava as pessoas. Bom, o escravo, naquela época, ele tinha que obedecer tudo o que o Senhor mandava. O risco era a morte. O Senhor poderia bater nele, abusar dele, arrancar seus membros e matá-lo. E ninguém faria nada, não havia queixa na delegacia. Você não podia fazer um BO. Era um escravo, era tratado assim. E aí Paulo usa essa expressão, servo, escravo do Senhor. Bom, no segundo versículo dessa carta, capítulo 1, versículo 2, Paulo disse que todos os senhores deste mundo, na verdade, também não são donos de nada. Porque lá no capítulo 1, versículo 2, ele diz que há só um Senhor, Jesus Cristo. Então, a lógica é a seguinte: esses senhores terrenos um dia prestarão contas ao verdadeiro Senhor de todas as coisas. Existe só um que é Senhor. E como todo Senhor, Jesus também tem os seus servos, seus escravos. É isso que Paulo está dizendo no versículo 24. O servo do Senhor, o escravo do Senhor. Mas ao contrário dos senhores terrenos, Jesus não comprou os seus escravos com dinheiro. Mas Jesus comprou seus escravos
com seu próprio sangue, a sua vida sendo entregue na cruz. E Jesus não ameaça os seus escravos com a morte caso não obedeçam. Pelo contrário, o que Jesus faz é tratá-los como amigos, porque Ele já lhes deu vida eterna. Então, uma vez que foram alcançados por Jesus, esses escravos querem obedecê-lo, por amor, por gratidão, porque agora tem um Senhor amoroso, diferente de todos os outros que esse mundo possa oferecer. Esses são os verdadeiros servos do Senhor, pessoas que foram compradas, redimidas pelo sangue de Cristo, pessoas que vivem para agradar a Cristo, porque amam a Jesus, porque são gratas a Jesus. A pergunta é: você é um deles? Você é um escravo do Senhor? Você é uma serva do Senhor? Uma escrava do Senhor? Como que a gente pode saber? Como é que servos do Senhor se parecem? O que eles fazem? Igual aquele programa de televisão, né? O que eles comem? Onde eles vivem? Quem são os servos do Senhor? Como que eu posso identificar um? Como é que eu posso saber se eu sou um? Como é que eu posso melhorar o meu serviço se eu já sou um servo do Senhor? Bom, é sobre isso que Paulo fala nesse texto. E a gente vai estudar em duas partes. Primeiro, qual é o trabalho do servo do Senhor? Versículos 22 e 23. Depois, a segunda parte, como ele realiza esse trabalho? Versículos 24 até 26. Então, a primeira parte, qual é o trabalho do servo do Senhor? Olhe mais uma vez os versículos 22 e 23. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Até esse momento, a gente viu dois grandes movimentos de Paulo no que já estudamos. O primeiro movimento está no capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 13, o texto que o Anderson pregou para nós. Nesse primeiro movimento, Paulo está chamando Timóteo a reacender a chama pelo Evangelho. Timóteo estava sendo tentado a não cumprir o seu papel como ministro, a se omitir, talvez até abandonar tudo lá. E Paulo quer reacender a chama. Desperta Timóteo, mesmo que ele tenha de sofrer pelo Evangelho. Paulo repete isso algumas vezes. Aí o segundo grande movimento é a partir do capítulo 2, versículo 14, que foi o texto que a gente estudou semana passada, em que Paulo descreve como isso pode ser feito, como reacender a chama. E aí o que Paulo disse para Timóteo, a gente viu semana passada, nos versículos 14 até 16, ele descreveu 3 deveres de Timóteo. Primeiro, ele tinha que relembrar o Evangelho às pessoas. Segundo, ele deveria procurar a aprovação de Deus e não das pessoas. E terceiro, evitar o falso Evangelho. E aí, Paulo diz o porquê, na verdade, os 2 motivos do porquê ele devia fazer isso. Foi o que a gente viu semana passada. Nos versículos 17 até 19 é por causa da presença e influência dos falsos mestres. Timóteo, se você não fizer o seu trabalho, você vai deixar a igreja nas mãos dos lobos. Você não pode fazer isso. Mas em segundo lugar, Paulo, usando aquela analogia dos vasos de honra e de desonra, lembra disso? Ele está dizendo para Timóteo que o segundo motivo dele cumprir os seus deveres é por causa da possibilidade de purificação dos seus ouvintes. Se tem gente aí na igreja, Timóteo, e tinha, se tem gente que deu ouvidos aos falsos mestres e a sua vida agora está imersa no pecado, se eles ouvirem o Evangelho, é possível que eles sejam purificados e voltem a ser úteis nas mãos de Deus. Então não pare de cumprir o seu ministério, porque é possível que as pessoas voltem ao serviço do Senhor, voltem à verdade. Bom, a partir de agora, versículo 22, Paulo descreve a Timóteo como um servo do Senhor, que era o que Timóteo era, como ele pode ajudar as pessoas a se purificarem de seus erros. Foi isso que ele disse no versículo 21. Se as pessoas se purificarem de seus erros, elas se tornarão utensílios, vasos para honra nas mãos de Deus, úteis nas mãos do Senhor. Então assim, Timóteo, como você pode fazer isso?
Como você pode ajudar as pessoas a serem purificadas? Para isso você tem que cumprir 3 tarefas. Qual é o seu trabalho? A primeira tarefa está no versículo 22, na primeira parte, a primeira frase. Fuja das paixões da mocidade. A primeira tarefa do servo do Senhor. Fuja das paixões da mocidade. Na primeira carta, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse para a igreja que ninguém deveria desprezá-lo só pelo fato dele ser jovem. E Timóteo tinha um trabalho para fazer, para contribuir com isso. Ele tinha que ser um exemplo para a igreja. Então a igreja tinha que respeitá-lo, mas ele também tinha que se dar o respeito. Ser um exemplo na palavra, na prudência, no comportamento, no trato com as pessoas. E agora Paulo reforça o fato dele ser jovem. E no versículo 22 ele diz que, como todo jovem, como toda pessoa em sua juventude ou mocidade, a sua Bíblia talvez esteja traduzindo assim, ele era tentado por certas paixões. A NVI traduz essa expressão aqui como desejos malignos. A tentação por cobiças ardentes, que inclinam a pessoa à satisfação do pecado. É tudo isso que essa palavrinha significa. Que paixões eram essas? Quais são as paixões da mocidade? Bom, os comentaristas aqui, eles estão tentando descobrir o que é. E aí eles sugerem algumas possibilidades. A primeira coisa que vem à mente a gente, né? Um jovem, uma jovem, paixões sexuais. Está muito latente na juventude. É uma sugestão. Mas não é só isso. Talvez o orgulho, a arrogância. Um jovem, ele acha que sabe tudo. Ele acha que não precisa do conselho dos mais velhos. Talvez a ganância, amor ao dinheiro. O jovem quer ser rico aos 30 anos, milionário aos 30 anos. E ele esquece da ética que vem antes. Ele esquece dos valores. Bom, essas coisas podem sim fazer parte das paixões da mocidade, mas o próprio contexto sugere uma resposta. Observe o que Timóteo deveria fazer com essas paixões. O que diz o versículo 22? Fuja, não é assim? Foge. Sai correndo. Evite o perigo, Timóteo. Escape o mais rápido que você puder. E ao fugir das paixões da mocidade, então imagina que ele está caminhando para cá e as paixões estão todas desse lado. Fuja, não encare, saia correndo. Ao sair correndo das paixões da mocidade, o que ele vai fazer? Como o versículo continua? Siga em outra direção. Fuja desse lado e vá para esse lado. O que ele vai encontrar nesse lado? 4 virtudes. Quais são as virtudes? Fé, amor, na verdade, justiça, fé, amor e paz. Em breve a gente vai estudar o que cada palavrinha aqui significa, isso vai ficar para daqui a pouco. Mas perceba, as paixões da mocidade, de acordo com Paulo aqui, no contraste que ele está fazendo, são todas aquelas tentações que se opõem a estas virtudes. Que se opõem à justiça, à fé, ao amor e à paz. Neste contexto, paixões da mocidade são todos os desejos, ou pensamentos, ou atitudes, que primeiro visam aquilo que é incorreto, que é contra a justiça, aquilo que é injusto, aquilo que é errado. Segundo, paixões da mocidade são desejos que se baseiam numa descrença, na falta de fé. Atitudes que não confiam na palavra de Deus, no que Deus diz. Terceiro, paixões da mocidade se encaixam em desejos que levam a pessoa a pensar só em si mesma, porque ela não ama. Ela se preocupa só consigo mesma, não com o outro. Egoísta. Quarto, paixões da mocidade são desejos que produzem guerra, o contrário da paz, o contrário da harmonia. É conflito, e mais conflito com as pessoas. Provavelmente eram essas as tentações de Timóteo. Ele ia lidar com falsos mestres, problemas sérios na igreja. E se ele não buscasse a justiça, a fé, o amor e a paz, mas fizesse o contrário disso, ele estaria agindo como um jovem imaturo, tolo e precipitado. E aí, como Timóteo, você começa a pensar em si mesmo. E deveria. Nós também somos assolados por algumas dessas paixões, ou talvez todas elas. O que a gente deve fazer quando elas surgirem?
o desejo pela injustiça. Uma vida de incredulidade, ou uma atitude baseada na incredulidade. Desamor, pensar só em si. Querer conflito, briga. O que a gente deve fazer? Segundo o texto, a gente deve encará-la, né? Vem cá, agora você vai ver. Qual é a sua? É isso que a gente deve fazer? Ou, não, pode confiar em mim. Deixa aqui que eu resolvo. Vou dominar no peito e sair jogando. É comigo, isso é fichinha. É isso que a gente tem que fazer? O texto diz, fuja. Fuja, saia correndo. Só que tem algumas aplicações para nós. A primeira é que juventude, ou falta de idade ou de experiência, não é desculpa ou motivo para dar vazão aos desejos pecaminosos. Paulo está dizendo, você pode ser jovem, mas deve fugir dessas coisas. Se você é um servo do Senhor, deve fugir dessas coisas. Sabe, aquela famosa frase, mas é jovem, vai aprender com o tempo, né? Eu sou jovem, me dê espaço para errar. Não, fuja. Você não tem que tentar. Fuja dessas paixões. Uma segunda aplicação aqui, que jovens são chamados a amadurecer, e isso é fenomenal. A Bíblia está dizendo que o jovem não tem que ficar jovem para o resto da vida. Jovens precisam crescer. Esses pecados aqui podem ser comuns a jovens descrentes, mas não deveriam ser comuns a jovens crentes, servos do Senhor. Então, se você é jovem ou se vê como um jovem, cresça, amadureça, fuja dos pecados da juventude. Mas isso ainda é mais urgente, aqui é uma terceira aplicação, é mais urgente para aquele que não é tão jovem quanto antes, e talvez você se enquadre aqui. Mas assim, continua caindo nessas tentações. Porque agora é a hora de você parar de olhar para o jovem que está do teu lado e falar, está vendo isso miserável, você tinha que ouvir esse negócio. E olhar para o espelho. Você, barbado, há 5 anos de jornada, mas que cai nessas tentações o tempo todo. Sinal de imaturidade. É tão vergonhoso ver um jovem caindo nas paixões da mocidade, mas mais vergonhoso ainda é um crente velho, idoso, caindo em pecados de imaturidade, como se tivesse se convertido agora. Fuja. Primeira tarefa é essa. Segunda tarefa, o versículo 22 continua. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A gente viu isso. Ao fugir das paixões da mocidade, Timóteo vai seguir numa outra direção, e nessa outra direção, a palavra seguir aqui traz a ideia de perseguir apressadamente, com o máximo esforço. Você ainda está no propósito de ano novo? De emagrecer? Ou já largou? Depois dos quitutes que a Sara e o Anderson estão preparando, né? Você ainda está nesse propósito? Está perseguindo isso? Pensa uma coisa que você quer muito, e você persegue isso com todo afinco, com toda dedicação. E Paulo está dizendo, é isso que você tem que fazer. Perseguir. O que eu persigo? 4 virtudes. Primeira virtude, a justiça. E essa palavra no Novo Testamento traz a ideia daquilo que é reto ou correto. Tudo que Deus diz, tudo que Deus ordena, tudo que Deus aprova. Busque isso. Segundo, busque a fé. Curioso, né? Siga a fé. Siga a crença. A confiança na palavra de Deus. Porque você pode dizer que é crente, mas se você não se esforça para continuar crendo, a crença vai diminuindo, a fé vai diminuindo. Cultive isso. Conheça as palavras de Deus, confie nas palavras de Deus, haja como alguém que confia nessas palavras. Isso vai fazer com que você seja ainda mais fiel a Ele, como Ele é conosco. Terceiro, siga com toda a dedicação o amor. E aqui é aquela palavrinha ágape. O amor sacrificial, de entrega de si mesmo pelo bem do outro. Siga isso. Se esforce por amar assim, porque se você não se esforçar, você não vai amar assim. E em quarto lugar, siga a paz. Para um judeu, e Paulo era um judeu, paz sempre tinha uma relação com o shalom, que era a expressão do Antigo Testamento, que não é só assim a ausência de conflitos, mas é um mundo cercado por relacionamentos de harmonia, de tranquilidade, de bem-estar, de felicidade. É mais do que não ter conflitos. É produzir o bem-estar de todos ao seu redor.
é isso que um servo de Deus busca na sua vida. Ao invés de ser alguém vendido ou escravo às paixões da juventude, alguém que não tem controle sobre si mesmo, o que é sinal de imaturidade, o servo do Senhor é alguém que busca ser mais parecido com Jesus. Busca essas coisas. Ele sabe que tem defeitos, ele sabe que precisa melhorar, e ele continua perseguindo. Mas ele não faz isso sozinho, como o versículo 22 continua. Ao invés de se isolar das pessoas, o que muitos jovens fazem, e muitos adultos imaturos fazem, fogem dos relacionamentos, ainda mais na nossa geração, na nossa época, né? O celular afasta as pessoas. Ontem a gente estava reunido em família, e aí uma das primas, só a tia vai lembrar, uma das primas chegou, né, na sala, e ela olhou, estava todo mundo com o celular. Todo mundo. Todo mundo com o celular quietinho. E ela falou, gente, larga o celular, vocês estão aqui, tem que conversar. E a gente foi uma luta, né? Todo mundo, eu inclusive também. Eu falei, gente, eu tinha que estar dando exemplo aqui. O celular, por mais que ele tenha benefícios, ele isola as pessoas, e é imaturidade se isolar. Provérbios fala isso, né? O tolo se esconde, se isola de relacionamentos. Isso é sinal de imaturidade. E Paulo diz, ao invés de fugir dos relacionamentos, porque os relacionamentos vão testar você, vão provar você, vão chacoalhar você. Ao invés de fugir dos relacionamentos, você se aproxima das pessoas, mas se aproxima das pessoas certas. O que diz o versículo 22? Siga estas virtudes com os que de coração puro invocam o Senhor. Querido, saiba disso. Por mais que o amadurecimento para servir ao Senhor seja difícil, você não está sozinho. Tem mais pessoas que também estão buscando isso. Pode ser que você não esteja vendo, mas existem pessoas que estão buscando o Senhor. Seu trabalho tem que ser de investigar e descobrir quem são essas pessoas. Por vezes elas estão bem escondidas, mas uma hora você vai achar. Tem alguém. Sozinho você não está. Então você deve identificar e se aproximar dessas pessoas. Não se isolar. Se envolver com a igreja. Se envolver com crentes saudáveis. Está perdendo tempo se você está isolado ou está com más companhias. Procura gente piedosa, gente mais sábia que você, mais madura que você. Começa a passar tempo com essa pessoa. E começa a participar da busca que essa pessoa tem na vida dela. Se ela é piedosa, ela está buscando todas essas virtudes. Ela está querendo ser como Jesus. Participe com ela, peça ajuda. Como é que você faz? Como é que você lida na criação dos filhos? Como é que você lida com uma dificuldade financeira? Com uma crise de saúde? Eu não sei responder de forma piedosa como você. Aprenda com essa pessoa. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Você é jovem, está sozinho, mas está sozinho porque quer, porque tem crente aí na igreja. Se aproxima dessas pessoas e aprenda a ser mais sábio com eles. Senão você vai acabar ficando para trás. E isso acontece, né? Gente que está disposta a andar com você, está querendo investir na tua vida. Mas você fica aí, patinando, né? Eles vão continuar. Não vão ficar esperando você. Vamos ser todos imaturos, até o bonitão aqui se mexer. Não. Quer ficar para trás, você fica, meu querido. A gente quer lá, chegar no Senhor. Vamos junto? Vamos participar? Essa é a segunda tarefa do servo do Senhor. Tem uma terceira tarefa, que está no versículo 23, que é evitar discussões insensatas e absurdas. É isso que Paulo diz. Timóteo deveria combater as suas paixões, fugir delas, deveria seguir virtudes junto com outros crentes. Mas aí, o que ele faria com os que não querem isso? Porque assim, o mundo está cheio de gente que não quer saber de Deus, não está? Cheio, não é? Mas a igreja também tem gente assim, sabia? Ou não? Todo mundo na igreja está alinhadinho querendo encontrar Deus, é isso? Uns mais, outros menos. E no caso de Timóteo tinha gente contrária. O que fazer com esses, Paulo? Porque eu quero. Mas parece que as pessoas querem atrapalhar esse negócio. O que eu faço com aqueles que não buscam a justiça, a fé, o amor e a paz? Só quer conflito, só quer briga. O que eu faço com esse povo dentro da igreja? Bom, versículo 23. Evite. E a palavra aqui é bem forte, é não se associe. Não preste atenção ao discurso. Recuse, rejeite, fique longe dessas pessoas e do que elas falam. Porque o versículo 23 continua. Os falsos mestres em Éfeso, eles
amavam discussões. E falsos mestres hoje amam essas coisas. Enquanto ele puder te manter entretido com o discurso, melhor. Porque você não olha para a vida dele, você fica só ouvindo o que ele fala. Eles amavam produzir discussões. Paulo diz aqui, debates, discussões sobre o significado de palavras, de ideias. Mas Paulo diz, são discussões insensatas, tolas, sem entendimento. E segundo ele diz, discussões absurdas, coisas inúteis, fúteis, não tem valor nenhum isso aí. Eles ficam dando voltas e mais voltas, mas não chegam a nada. O resultado, versículo 23 continua. Essas coisas só provocam mais brigas. A palavra provocar aqui é dar à luz, gerar um filho. Qual que é o filho desses caras? O filho é confusão. Confusão na igreja. Conflito, disputa, luta. E ele diz, você sabe muito bem disso. Você já teve experiência suficiente para saber que o falso evangelho produz um estrago na vida da igreja. E você sabe. Queridos, um servo do Senhor é alguém que evita conversas tolas. Conversas que se concentram em falsas doutrinas e acabam provocando mais brigas, mais discussões entre as pessoas. Em outras palavras, um servo do Senhor não é aquele que acaba se tornando um expert em heresia da internet. Sabe? Você já deve ter conhecido pessoas assim, ou talvez gosta dessas coisas. Ficar vasculhando a internet para descobrir as heresias as mais profundas. Olha que horror! E aí quer ficar mostrando para as pessoas. Você está disseminando o falso ensino sem perceber. Não, conheço todas as falsas doutrinas, todos os falsos mestres, deve conhecer mesmo. Mas aí só fica falando aquilo e fica atacando os hereges na internet, fica discutindo com os outros nos comentários das redes sociais, assim, é uma briga assim, ó. Se degladiando com as pessoas, como um jovem imaturo. O que Deus quer que o servo do Senhor faça é que ele seja um especialista, não em heresia, mas em Bíblia, em Escritura, o verdadeiro Evangelho. Principalmente praticar aquilo que ele está vendo. É assim que especialistas avaliam uma nota falsa de uma verdadeira. Eles não ficam estudando todas as falsas. Porque senão, eles vão passar a vida inteira estudando novas moedas, novas cédulas. Porque os bandidos ficam cada vez mais espertos e habilidosos. O que é que eles fazem? Eles examinam a verdadeira. Só isso. Examine a verdadeira, conheça a verdadeira. O que não se parecer com verdadeira é falso. É assim que a gente deveria fazer com as doutrinas. Conheça a Bíblia. Conheça o que a Bíblia diz. Tudo que ficar esquisito, esse negocinho eu nunca ouvi. Ou essa pessoa é um gênio, ou é um herege. Porque em 2000 anos de cristianismo, ninguém nunca viu isso na Bíblia. Só você que está vendo, que coisa esquisita. Porque você conhece a Bíblia. Aqui está um bom medidor para saber se a gente tem dado muita atenção ao falso evangelho ou não. As conversas, os assuntos que a gente participa, o que eles produzem? Paulo diz, isso produz cada vez mais confusão. As amizades que você tem, que você cultiva, estão produzindo o que na tua vida? Estão produzindo mais disputa, discussão, ou estão produzindo edificação, transformação? Pelo convívio, pelas conversas que nós temos, a gente pode perceber se está mais perto do verdadeiro evangelho ou do falso evangelho. Essa é a primeira parte do sermão. Qual o trabalho de um servo do Senhor? O trabalho de um servo do Senhor é fugir das paixões da mocidade, é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. E terceiro, evitar essas discussões insensatas e absurdas, o falso evangelho. Por quê? Ou melhor, como ele realiza isso? Como é que ele faz esse trabalho? É a segunda parte agora. Como o servo do Senhor realiza o seu trabalho? Versículos 24 até 26. Vamos ler mais uma vez? 24 a 26. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Você vai se lembrar que na semana passada, lá no versículo 15 desse capítulo,
Paulo orientou Timóteo a procurar apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Lembra? A palavra aprovar, usada no versículo 15 lá, significa você passar algo ou alguém em um teste, uma prova, um exame, colocar no fogo. E aí, se ele for bem sucedido, você então conclui que aquilo é digno, é valoroso, é verdadeiro, dá para usar mesmo, para alguma tarefa. Um exemplo disso era o que se fazia com ouro naquela época. Então você achava a pepita de ouro, a pedra, e você fazia o quê? Você derretia aquilo. Colocava sobre alta temperatura, esse era o teste, era a prova. Se não derretesse, não era ouro, era o ouro de tolo. Mas se derretesse, aí você dizia, é ouro. Mas aí tinha as imperfeições, as sujeiras, o que você fazia? Ia tirando, para purificar o ouro, para no final só ter ouro puro. Agora ele passou no teste, na aprovação, agora eu uso ele. E é isso que Paulo está dizendo. Um obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Essa é a prova. Como ele maneja, como ele usa a Escritura. O quanto ele conhece. Como é a sua habilidade de aplicar o que ele está vendo na Escritura. E por que isso é importante? Porque parece que é sobre essa questão que Paulo está tratando nesses versículos que lemos, porque está dentro do contexto. Como é que o servo ou obreiro do Senhor ensina a palavra da verdade às pessoas? Como é que ele maneja a palavra da verdade? Se ele quiser ser aprovado por Deus, ele precisa saber ensinar essa palavra. E talvez você está pensando, isso é para pastor, para missionário. Não, é para você, serva do Senhor também. É para você, servo do Senhor, que não exerce essas funções, mas tem os seus filhos, a sua esposa, os seus parentes que você quer evangelizar. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Como é que eu faço isso? Não só conhecendo a Bíblia, mas instruindo as pessoas naquilo que eu creio. O que Paulo está dizendo nesse contexto aqui é o seguinte: sabe qual que é o ambiente? O contexto, a arena em que Deus te coloca para te purificar, para te provar? Sabe o lugar onde Ele te aquece para descobrir se você é ouro de verdade? Para que você possa colocar em prática o manejo da palavra da verdade? O contexto é o dos relacionamentos. Nos relacionamentos com as pessoas nós somos provados. E aí sim, no final, sabemos se fomos aprovados ou reprovados. Você maneja bem a palavra da verdade? Você é um servo do Senhor? Como são seus relacionamentos? Você pode conhecer tudo. Você pode falar bonito. Mas se você não sabe usar esse conhecimento nos relacionamentos, você está reprovado. Perceba como Paulo mostra isso no texto. No versículo 24, ele apresenta, na verdade do 24 ao 26, 3 orientações de como passar no teste, na prova, no exame de Deus, como servo do Senhor, nesses relacionamentos. Na igreja a gente tem pessoas às quais nós podemos pecar, mas também pessoas que pecam contra nós. É difícil, não é? É por isso que muita gente foge da igreja. Foge da igreja porque vai dar muito trabalho. Vai dar mais trabalho lá fora. Porque lá fora você lida com gente que não é crente. Na igreja deveria ser mais fácil. Só que aí a prova é maior ainda. Porque Deus vai querer que você continue se relacionando com essas pessoas ao longo da sua vida. Porque Ele está usando elas para forjar você. Bom, 3 orientações. Como é que eu passo nessa prova? Primeira, como não se comportar. Essa lição leva para a tua vida. Versículo 24 começa dizendo: o servo do Senhor não deve andar metido em brigas. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, mas talvez na sua Bíblia esteja: ao servo do Senhor não convém discutir, não convém brigar, que ele não viva a contender. A expressão não deve ou não convém significa que isso não é parte do seu trabalho. Não é parte do seu trabalho, Pedro, arrancar a espada e cortar a orelha dos outros.
Jesus não chamou um exército para a polícia militar. Chamou um povo, para ser o seu povo santo nesse mundo. Não é parte do seu trabalho brigar com as pessoas. E, na verdade, não convém significa também que nem é preciso brigar. Você não precisa brigar. Se você briga é porque você quer. Não precisa. O que Paulo está afirmando aqui é que servos contendeiros ou encrenqueiros não são úteis nas mãos do Senhor. Se a gente quiser ser usado por Deus para ajudar outras pessoas a se purificarem dos seus pecados, mesmo que nós estejamos certos, a pessoa está errada, a gente está com a verdade, mas a gente quer ajudar ela, mas a gente briga. Aí agora a gente que errou. Não, mas eu sei mais do que ela. Eu sei mais de Bíblia do que ela. Ela nem sabe do que ela está falando, ela está me acusando de coisas que ela nem conhece minha vida. Quem ela pensa que ela é? Eu sei umas coisas da vida dela, que se eu falar, ninguém mais olha para ela. Aí você quer tirar ela do erro, arranjando confusão, criando fofoca, briga, contenda. Paulo está dizendo, a briga nunca vai ser uma das nossas armas, das ferramentas ou das opções legítimas para vencermos uma discussão. A razão é porque o nosso maior objetivo, como servos do Senhor, não é ganhar da pessoa, como donos da verdade. Provei que eu estava certo. Não é ganhar da pessoa. O objetivo é ganhar a pessoa para Deus. Trazê-la de volta para a verdade, porque ela está errada. Por isso, os servos do Senhor não devem andar metidos em brigas. A pergunta agora é como você reage quando as coisas não saem do jeito que você espera. No casamento, na criação dos filhos, no relacionamento com seus pais, no trânsito, dentro de uma quadra de futebol. Como é que você reage quando na sua profissão, nos seus estudos, as coisas não saem do jeito que você planejou? Quando você planeja umas férias maravilhosas, aquele dia de folga em que eu vou curtir, eu vou descansar, eu vou ter prazer, ou eu sonho uma vida construída desse jeito e as coisas não acontecem do jeito que eu planejei, como eu reajo? Muitas vezes a gente reage com briga, com contenda. Ao servo do Senhor não convém contender. Mas, ainda mais específico, como é que eu reajo quando as pessoas discordam? Ou quando elas se opõem a mim? Ou quando elas pecam contra mim? Porque ser alguém briguento ou contendeiro não é comportamento de um servo do Senhor. Esse é como não se comportar. Agora é hora da gente desanimar, né? Já nem passei no teste. Primeira coisa, eu já não consigo cumprir. Se prepara, aperta o cinto que vai piorar. Como não se comportar é isso aí. Briga. Como se comportar? Versículos 24 ainda, na segunda parte, e o versículo 25 mostram. Ainda no versículo 24, Paulo diz, mas. Está vendo isso aí no texto? Pelo contrário. Ao invés de ser briguento, o servo do Senhor deve ser uma pessoa que demonstra 3 marcas de caráter. Um caráter piedoso. Primeira marca, deve ser brando. Alguém gentil, alguém amável, doce. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, você vai lembrar disso, a gente estudou essa carta. Essa palavrinha aqui é traduzida lá como carinho de mãe. Paulo diz que teve carinho de mãe pelos Tessalonicenses. Alguém brando é alguém que tem um carinho de mãe ao acariciar os seus filhos. Alguém brando para com aqueles que eu gosto. É isso que você está vendo na Bíblia? Citar é uma Bíblia de algum herege aí, tá? Rasga e joga fora. Brando para com todos. Com aqueles que eu gosto e concordo, o que é muito mais fácil, mas brando também com aqueles que principalmente eu odeio e eu discordo. Brando para com todos, sem acepção de pessoas. Segunda marca de caráter do servo do Senhor, apto para ensinar.
A palavra grega aqui é literalmente didácticos. Didático. Apto para ensinar significa alguém didático. O que é um didático? É alguém que conhece a Bíblia, nesse contexto. Mas ele não só conhece a Bíblia, ele é capaz de compartilhar o que ele conhece com as pessoas. Ele é capaz de ensinar as pessoas de uma forma que elas entendam. Porque tem gente que conhece a Bíblia, mas não sabe compartilhar. Tem gente que conhece a Bíblia, sabe compartilhar, mas ninguém entende o que ele fala. O didático é alguém que conhece, sabe falar e as pessoas entendem. O servo do Senhor é apto para ensinar. Ele gera esclarecimento, ele gera edificação, ao invés de confusão e briga. Terceira marca de caráter, paciente. Diz o versículo 24 ainda. Essa palavrinha aqui ela é muito difícil de traduzir. Muito difícil. Na nossa Bíblia parece fácil, né? Está só paciente. Mas a palavra grega aqui, ela foi traduzida em alguns contextos como ser capaz, anota aí, é uma frase, tá? Está só paciente na nossa Bíblia, mas é uma palavra que foi a palavra mais próxima no português para traduzir isso é paciente. Mas na língua grega isso expressava essa sentença aqui, ó. Ser capaz de aguentar o mal sem ressentimentos. Ser capaz de aguentar o mal sem ressentimentos. Alguém paciente é alguém que não se ressente ou não se magoa quando os outros te ofendem, quando os outros te machucam. Alguém paciente é uma pessoa tolerante, que não perde o controle quando as dificuldades aparecem, quando as falhas surgem. É mais fácil ficar só como paciente, né? Quando essas marcas de caráter são exigidas? Paulo apresenta no versículo 25. Quando o servo do Senhor estiver disciplinando os que se opõem. Está vendo isso aí? Disciplinar é uma palavrinha que envolve vários significados. Pode ser repreender alguém, então a pessoa está errada, você corrige ela, você castiga ela, mas também pode ser ensinar, instruir essa pessoa. Está errado, o que eu deveria fazer? Você ensina. E aí depois você encoraja essa pessoa e treina ela a cumprir aquilo. Então não é só, eu vim aqui para te exortar, e agora? Não, agora o problema é teu, não sei o que você vai fazer, meu trabalho eu fiz. Não. O servo do Senhor, ele mostra o problema, mas ele diz, vamos aqui, eu vou caminhar com você, estou disposto a te ajudar. Quando os outros estão errados, a gente é muito rápido em querer corrigir essas pessoas. Sim ou não? A gente vê o erro, acende uma luz no painel. Ele não devia fazer isso. Um servo do Senhor, uma serva do Senhor, não devia estar fazendo isso aí. E aí, na nossa cabeça, a gente pensa em 1000 maneiras de exortar aquela pessoa, de jogar aquilo na cara dela, de trazer aquilo para uma discussão futura. Só que Paulo está dizendo aqui, principalmente quando as pessoas se colocam contra nós, né? Contra nós, a tendência é, quem você pensa que é? Você vai ver, eu vou jogar umas verdades na tua cara. Paulo diz, não, você não vai disciplinar a pessoa do jeito que você quer. Você vai disciplinar ela, como diz o versículo 25? Com mansidão. Essa é uma outra palavrinha preciosa do texto. Mansidão é tudo aquilo que é contrário à pressa, à rapidez. Nós vivemos na época da pressa, né? Lembra quando saiu a internet? Lembra? Quem é daqui daquela geração que assim, você entrava no navegador de madrugada? Lembra disso? Com aquele barulhinho, não vou nem tentar replicar aqui no computador. Tentei, né? Gente, demorava 3 horas para você entrar no bate-papo. E aí entrava lá no bate-papo da UOL, só besteira, né? Hoje, a gente clica, demorou meio segundo, a gente fala, na internet, eu vou ligar lá. Está errado isso aqui. Isso é pressa, a gente tem pressa. E mansidão é o oposto da pressa. Mansidão é você ser humilde com a pessoa, cortês, bondosa com ela, gentil, todo o tempo que isso for necessário. O tempo que levar, você vai caminhar com essa pessoa. O que a gente aprende com isso? Bom, a gente aprende que se você quiser servir ao Senhor, você precisa saber que as oposições vão acontecer.
Porque Paulo disse isso aqui. Os que se opõem vão estar aí, você vai ter que discipliná-los. As oposições são inevitáveis. Aqueles que não querem servir ao Senhor vão se colocar contra os que querem. E aí, quando as pessoas estão contrárias a Deus, elas não têm coragem, às vezes até têm, mas na maioria das vezes não têm coragem de apontar o dedo para cima e falar: ei, Deus, eu não quero mais saber do Senhor. Escuta aqui, quem o Senhor pensa que é para ser dono da minha vida? Não vai mandar em mim, não. Se você conhece alguém assim, olha, pelo menos ele é honesto. Porque a maioria das pessoas não faz isso. O que elas fazem? Não, com Deus eu não vou falar, mas vou falar com você, seu desgraçado. Você que é o servo de Deus, você que é o enviado de Deus. Porque é mais fácil atacar uma pessoa do que falar para Deus. Então ele vai se colocar contra você, que está no papel do servo do Senhor na vida daquela pessoa. Atacar alguém é mais fácil do que dizer isso para Deus. E Paulo diz: isso vai acontecer, Timóteo. As pessoas vão se colocar contra você, vão se opor a você. Portanto, não se surpreenda. Talvez você está... as pessoas se colocam contra. É isso aí, você nunca leu a tua Bíblia? É isso. Foi o que fizeram com Jesus, fizeram com Paulo. Paulo está preparando Timóteo para enfrentar essas coisas. Vai acontecer com você. Você vai querer servir a Deus, as pessoas vão se opor a você. Mas se você quer ser útil nas mãos de Deus, e aqui uma outra aplicação. Para restaurar essas pessoas, você precisa ser brando, apto a ensinar, paciente, enquanto disciplina elas com mansidão. Se não for desse jeito, você vai causar um estrago maior. Sim ou não? Você está com a faca e o queijo na mão para resolver um conflito. Eu vou falar com ele. Eu vou lá. E você vai em nome do Senhor Jesus. Aí chega lá, a pessoa fala uma palavrinha. Quem você pensa que é? E aí você gerou um conflito maior. Você estava certo, você estava fazendo o trabalho certo, mas fez errado, do jeito errado. Então, é assim que a gente deve se comportar. O texto termina com a terceira orientação de como fazer esse trabalho. O que esperar? O que esperar? É o que Paulo diz na segunda parte do versículo 25 e no versículo 26. Então, você quer ajudar alguém, tá? Você quer ser usado pelo Senhor, quer ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor. E aí você precisa fazer tudo que a gente viu até agora. Mas aí, em momento nenhum, você pode achar que todo o trabalho depende só de você. Esse é um dos motivos do porquê a gente peca mais ainda depois de tentar consertar um conflito. Porque você pensa assim: eu fiz tudo certo. Eu identifiquei o problema. Eu fui até a pessoa. Eu falei com ela. Fui manso. Fui humilde. Fui paciente. Tenho andado com ela há muito tempo. Mas não resolveu. E aí você se frustra. Porque você achou que era porque você fez tudo o que tinha que fazer que as coisas aconteceriam como se fosse uma receita de bolo. Faça isso, 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 e as pessoas vão se arrepender. Às vezes a gente faz isso, 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 e as pessoas não se arrependem. A pergunta é: e aí? O que foi feito de errado? Sua expectativa. Não depende de você. Nem todas as pessoas estão dispostas a te ouvir. É por isso que o servo do Senhor, versículo 25, precisa disciplinar com mansidão os que se opõem ao Evangelho na expectativa. Está vendo isso aí no texto? Ou esperando que Deus lhes conceda. Você faz todo o seu trabalho esperando que Deus dê duas bênçãos, duas dádivas para essa pessoa. Primeira bênção, arrependimento. Na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento. Essa tradução aqui é a tradução de um termo grego que é metanoia. Já ouviu essa palavrinha? Metanoia é a mudança de mente, mas que também muda a sua prática. Não é só assim: eu estou errado, foi mal. Não, eu estou errado, foi mal, e não vou mais fazer isso. Vou me esforçar agora para não fazer mais. A ideia aqui é uma mudança de 180 graus. Você estava indo numa direção, arrependimento, conversão. Eu vou para o outro lado. Só quando alguém se arrepende, essa pessoa é capaz agora, o versículo 25 continua,
Arrependimento para conhecerem a verdade. Só quando alguém se arrepende é que pode conhecer a verdade de fato. Porque antes ela estava no caminho errado, estava no erro, na mentira. E conforme Paulo, quem concede arrependimento para alguém? Quem concede? O que o texto está dizendo? Na expectativa de que o pastor conceda arrependimento àquela pessoa. Por isso, pastor, vai lá falar com ele. Não sou eu que concedo arrependimento, né? Quem me dera, né? Não ia conceder para ninguém. Mandar todo mundo para o inferno. Claro que não. Se fosse eu, se fosse você não ia conceder isso para todo mundo? Mas não somos nós. Quem é que concede arrependimento? Deus. É difícil lidar com isso, não é? Mas bom, está no texto, então se vira, lida aí você e Deus. Pode brigar com Paulo. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta para ele por que ele disse isso. Ele vai dizer, porque é assim mesmo. Porque essa é a verdade. É Deus quem concede arrependimento às pessoas. Até para que a gente se arrependa, a gente precisa de uma ação prévia de Deus, da soberania de Deus, da graça de Deus. É por isso que se você é alguém arrependido dos seus pecados, você não devia ser orgulhoso, não. Eu não tenho mais essa vida, eu me arrependi. E está se orgulhando? Não fosse Deus, você continuaria naquela vida. Deus concedeu arrependimento para você. Você devia ser grato, porque hoje conhece a verdade. Está cheio de teólogo de internet aí que descobriu agora a teologia, arrogante, arrotando doutrinas para humilhar os outros, para passar por cima dos outros, achando que ele é especial, ele é melhor que os outros. Não está lendo a Bíblia direito. É Deus quem concedeu arrependimento. Se você conhece alguma coisa, foi Deus que deu. Ao mesmo tempo, a gente deve investir na vida das pessoas, sim, mas continuar em oração. Porque sem Deus, aquela pessoa não vai se arrepender. Eu faço meu trabalho, mas eu tenho expectativa de que Deus faça isso. Eu oro, Senhor, conduza essa pessoa ao arrependimento, Senhor. Eu vou lá falar com ela. Mas eu sei que se o Senhor não agir, ela não se arrepende. Eu preciso do Senhor. Mas Paulo diz, não é só isso que Deus dá. A segunda expectativa é que Deus conceda, o versículo 26 agora começa dizendo, o retorno à sensatez. O arrependimento e o retorno à sensatez. Da mesma forma com que acontece o arrependimento, uma pessoa só volta à sobriedade, a pessoa só realinha os sentidos, os sentimentos, só volta a ter moderação, autocontrole na vida. Se depois de ouvir a exortação da palavra, ela precisa ser exortada, mas depois de ouvir Deus agir na vida dela, para aquela palavra encontrar morada no coração e Deus transformar aquele coração. Sem isso, ninguém é purificado ou restaurado ao caminho da verdade. E é o que a gente deve esperar e pedir a Deus. Senhor, eu vou lá, em nome do Senhor, com mansidão, com paciência, mas traga aquela pessoa de volta à sensatez. Qual que é o propósito de todo esse trabalho? Paulo termina o versículo 26 dizendo, a fim de que estas pessoas a quem você prega se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Falei que o texto ia ficar mais profundo? Laços do diabo, traduzido aqui nessa versão assim, na verdade é a tradução de um termo singular. Não são vários laços. Infelizmente nessa tradução a gente perdeu isso. É uma armadilha. A NVI traduz assim. A armadilha do diabo. Uma armadilha. É no singular que Paulo está falando aqui. A ideia é que sim, o diabo tem várias armadilhas, ele tem várias estratégias para te fazer cair. Mas esta em específico é a mais importante. Opa, agora é a hora da gente se atentar, acordar. Porque se essa é a mais importante, eu não posso cair nessa. Nas outras também não, mas nessa aqui principalmente. Bom, que armadilha é essa? Do que Paulo está falando no contexto aqui? O contexto desta carta é que as pessoas na igreja de Éfeso estavam se afastando do verdadeiro evangelho. E ao se afastar do verdadeiro evangelho, elas estavam abraçando um falso evangelho. Estavam abraçando o que no nosso tempo pode ser traduzido como um evangelho mais fácil. Quais são os evangelhos fáceis da nossa época? Prosperidade, sucesso, sem sacrifício, sem transformação de vida. Quais são os evangelhos fáceis da nossa época? Libertinagem. Pecado, faz o que você quiser. Deus não está mais preocupado com isso, está na Bíblia, mas isso aí é texto antigo. A gente precisa atualizar esse negócio. Evangelho fácil. Gente que se submete, ou não se submete à palavra, a uma igreja local,
rebelde, autônomo, quer viver por conta própria, ser dono de si mesmo. Um evangelho que não tem compromisso com a Bíblia, não tem compromisso com a igreja. E segundo Paulo, essa é a maior armadilha do diabo. A maior armadilha do diabo para as nossas vidas. Agora eu vou te assustar. Tá? A maior armadilha do diabo não é o satanismo. Não é. Não é a macumba. Talvez você fique com medo de passar perto. Não é isso não. A maior armadilha do diabo para nossas vidas não é possessão demoníaca, apesar de que assusta. Quem já teve essa experiência sabe como é. Não de ser possuído, talvez antes de se converter foi. Não é filme de terror. Lembra de ouvir os discos da Xuxa de trás para frente, né? Não é isso. Não são os filmes da Disney. Tem coisa muito ruim nesse mundo, sim. Mas a maior armadilha do diabo é o falso ensino. Falso ensino. Falsa doutrina. Falso evangelho. Por quê? Porque tudo que o diabo quer para a sua vida não é que você saia da igreja. Você acha que é? Não é. Tudo que o diabo quer da sua vida não é que você deixe de ser cristão. O que o diabo quer da sua vida é que você comece a dar ouvidos a falsos evangelhos, que aos poucos vão te tirar do verdadeiro evangelho. Aos poucos, essa sujeira, como Jesus disse, o fermento dos fariseus, dos herodianos, o fermento da falsa doutrina vai crescendo na sua vida, a ponto de contaminar tudo, e no final das contas te desvia da verdade. E nesse ponto, quando você já está desviado da verdade, sair da igreja tanto faz. Voltar para aquela vida miserável que você tinha no mundo, tanto faz. Ou manter uma vida dupla, de hipocrisia, você é uma coisa na igreja, mas na sua casa você é outra. Tanto faz. Porque para o diabo, você já está no que ele queria. Essas coisas são só consequência. Você já se desviou. Porque começou ouvindo um falso evangelho. É isso que acontece com aqueles que caem na armadilha do diabo. Paulo terminou o versículo dizendo, ele os prende, captura como um animal na gaiola para fazerem o que ele quer. Por isso, querido, se você ainda está no caminho da verdade, cuidado. Cuidado para não entrar nessa prisão. Não se afaste do verdadeiro evangelho. E permita-se ser usado como servo do Senhor para exortar e orar por aqueles que estão presos. Mas se talvez você já se vê preso, talvez você está se identificando aqui. Eu me desviei. Eu pareço crente, mas eu estou longe de Deus faz tempo. Eu nem sei como isso começou. Começou com um falso evangelho, uma mentira que você acreditou. Tornou ela verdadeira. E ela começou a produzir pecado na tua vida, você não sabe mais como sair disso. Se você está nessa condição, saiba que ainda há esperança. É por isso que Paulo está escrevendo esse texto. O servo do Senhor vai até você, te exorta com a palavra. Você tem o trabalho de se arrepender e voltar. E esse servo do Senhor está fazendo isso orando para que o Senhor te leve ao arrependimento. Então há esperança. Senão Timóteo nem faria o trabalho dele. Tem esperança de purificação. Então o que cabe a você é se arrependa. Olhe para trás e veja quais mentiras você tem acreditado. E volte a crer no verdadeiro evangelho, no que a palavra de Deus diz. Qual que é o trabalho de um servo do Senhor? A gente viu. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, fé, amor e paz. E evite as discussões insensatas e absurdas. Como é que eu faço isso? Não através de brigas, mas de exortações mansas, dóceis, aos que se opõem. Mas orando, esperando que Deus liberte essas pessoas das garras do diabo. A gente só vai conseguir fazer isso, queridos, se imitarmos o dono da casa, o Senhor. Somos servos do Senhor. Tem um Senhor. E você lembra como aquele Senhor que nós temos, Jesus Cristo, lidou com pessoas assim? O que mais Jesus lidou foi com gente que se opunha, né? Gente que até que fingia ser discípulo ou acreditava que era discípulo, mas se colocava contra ele. A jornada de Jesus foi marcada por isso. A família dele teve um momento que não acreditava nele. Como é que Jesus lidou com essas pessoas, nos seus pecados, nas suas oposições? Eu vou citar 2 textos, você vai lembrar deles. Em Mateus 12, cumprindo a profecia de Isaías, ele não entrou em discussões, não gritou, não fez a sua voz ser ouvida nas praças, não esmagou a cana quebrada,
não apagou o pavio que fumegava. Ele não humilhou as pessoas, ele não gritou com as pessoas. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz que ele não cometeu pecado, nem engano algum foi encontrado em sua boca, mas mesmo assim, quando insultado, ele não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus é o exemplo perfeito de servo do Senhor. Jesus não se rendeu às paixões do pecado. Jesus não era briguento. Jesus nunca entrou numa briga. Não devolveu na mesma moeda. Pelo contrário, Jesus sempre deu a outra face. Sempre tratou com amor os seus inimigos, a ponto de morrer pelos seus inimigos. Foi isso que ele veio fazer. Pessoas que não mereciam. E agora eu parei de falar dos fariseus, tá? Estou falando de você. Estou falando de mim. Jesus morreu por seus inimigos, nós éramos inimigos de Deus. E Ele suportou todas as afrontas, o tempo que foi necessário para redimir pessoas como nós. Pecadores que não mereciam amor, perdão, salvação. Desde o pecado de Adão. O que Adão fez lá no jardim? Ele caiu na armadilha. Começou com Eva, mas Deus cobra de Adão. A armadilha do diabo está desde o jardim. Foi isso que Deus disse? É isso mesmo? Deus mentiu para você. Ele falou que se você comer, você vai morrer. Coisa nenhuma, você vai viver. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, como Ele. Olha a armadilha desde o princípio. Adão caiu, e aí todos nós já nascemos desse lado do ringue. Do lado de cá, contra Deus. A gente sequer quer encarar a Deus, a gente foge dele. O nosso pecado nos coloca contra Deus. A gente ama mais o pecado, mais a nós mesmos do que a Deus. E como Deus tratou os opositores, como Deus nos tratou, Deus entregou seu próprio Filho para morrer pelos pecados dos opositores. E enfim conceder arrependimento e o retorno à sensatez, para que pudéssemos ser libertos das garras do diabo. Como é que você vai responder a isso, servo do Senhor? Serva do Senhor. Como é que você diz para Ele: eu te amo, Jesus. Eu sou grato, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Como eu vou retribuir? Como eu vou agradecer? Bom, Jesus está dizendo: imite-me. Seja como eu. Lute contra o seu pecado e lute para libertar outros de seus pecados também. Porque mesmo que doa, vai valer a pena. Você vai ter uma recompensa eterna, meu querido. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja, nos anima, nos exorta, sim, mas com mansidão. Sejamos uma igreja de servos do Senhor, como obreiros que não têm do que se envergonhar, que não fogem dos relacionamentos, mas nos relacionamentos manejam bem a palavra da verdade e passam no teste, na prova. Nos dá a graça, Senhor, de nos arrependermos, de sermos sensatos e de podermos ser úteis nas Tuas mãos para libertar outras pessoas das garras do diabo. Em nome de Jesus oramos. Amém.